Obrigada. Doutora Miriam, Miriam Cristina. Boa tarde. Antes de tudo, eu gostaria de primeiro dizer boa tarde à deputada, né? Dizer que é muito importante o seu trabalho na frente de um grupo tão de nobres homens, né? Queria desejar boa tarde a todos que compõem a mesa e todos os nossos amigos aqui, os quedos, né? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu respeito muito o posicionamento do brigadeiro, mas em algumas coisas que ele falou eu não concordo. Com relação ao concurso e o processo seletivo, a administração pública ela é regida pelo princípio da legalidade. Se a hora existe um quesito que o militar não pode ser casado, a hora muda outro quesito, então tem alguma coisa de errado nessa limitação. E quando essas limitações começam a exorbitar, o direito existe justamente para isso, para socorrer essas pessoas que estão sofrendo isso daí. Então, outra coisa que eu gostaria de falar, que aqui nós estamos reunidos para tratar de injustiças cometidas contra os militares integrantes da classe de cabos e sargentos dos quadros especial QESA da Aeronáutica. E que fique bem claro que essas injustiças não só ferem a eles, e sim ferem ao princípio basilar da Constituição, que é o princípio da isonomia, que foi muito bem tratado anteriormente aqui pelos nobres deputados. E aí eu deixo a pergunta aqui. Se a lei, o princípio da isonomia diz que a lei tem que ser igual para todos, por que ela não é igual para todos nesse momento? Com relação no quadro das mulheres e dos homens em si, aqui, o que eu vejo que existe realmente essa distinção que está sendo criada, mas na função propriamente dita eu não vejo distinção. Que eu vejo que a função tanto de homens e de mulheres, elas são desempenhadas da mesma forma, né? Então isso tem que ficar bem claro. Existe alguma divergência nas funções exercidas, brigadeiro? É a minha pergunta. Desculpa, eu não estou entendendo a sua pergunta. A função, no caso, as mulheres e os homens. A mesma função, quando se pede a isonomia, o que ela está questionando era se, por exemplo, se eles exercem a mesma função, aí já obriga a ter a isonomia. Pois é, essa é a minha dúvida, é a mesma função? Veja bem, eu não sei dizer se é a mesma função. Eu sei que é a mesma função, né? Eu estou dizendo que eu não sei se é a mesma, mas mesmo que fosse a mesma, entende? O que eu quero dizer, mesmo que fosse a mesma função, o problema é, o que é isonomia? Isonomia é o que eu digo, juridicamente as pessoas são iguais perante a mesma lei. Então eu digo, na prática, o que você está tentando dizer é o seguinte, não, brigadeiro, mas na prática os dois faziam a mesma coisa. Eu posso até concordar, vamos supor, ok, os dois fazem a mesma coisa, mas infelizmente são regidos por normas diferentes. Mas aí, então, eu digo, brigadeiro, aí eu tenho que discordar do senhor. Eu tenho que discordar do senhor. Como eu sou estudante do direito, né? Então eu acho que nós temos sempre que seguir pelas leis, né? Embora os homens criem as leis às vezes são adaptadas, né, pelo próprio homem em si. Mas com relação a isso, se a função é a mesma, tem que ser a regra para ambos, tanto para os homens quanto para as mulheres. Muito bom! Me desculpe, viu? Aí, dando prosseguimento, eu vou continuar aqui. Infelizmente, apesar de todos os esforços nos bastidores, vemos que até agora pouco foi feito, né? E estamos vivendo um período de surdez e cegueira seletiva. Isso aí já está na hora de mudar. Já está na hora, porque são muitos homens aqui, muitas famílias aqui, e eles têm que ser ouvidos e têm que ser respeitados como cidadão que são, né? E por isso eu invoco que a causa QESA seja vista e ouvida por todos os cantos do Brasil, a partir de agora e a partir desse momento. E eu gostaria de também agregar uma outra informação aqui, que os militares que estão na reserva do Exército Brasileiro e que deram praticamente toda uma vida em prol da nossa pátria amada, não sejam deixados de lado também com relação ao quadro especial. E que a máxima constitucional que diz que o poder emana do povo não seja esquecida e que a voz dessas pessoas que estão nessa sala ecoe pelos 4 cantos do Brasil. Obrigada, boa tarde.